Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Graças a Deus, aqui nós estamos para mais uma lição da nossa escola bíblica dominical, do nosso quarto trimestre de 2025, oportunidade que estamos estudando o livro de Gênesis, com um tema aqui mais geral, as origens. E hoje nós chegamos à lição de número 12, com a história de Isaac. Semana passada falamos na última aula de Abraão e agora estamos com a história de Isaac. No nosso texto áureo, e disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. Gênesis capítulo 17, verso 19. Para essa lição, nós temos o nosso esboço com uma introdução. O primeiro tópico, o testemunho da fé de Isaac. O segundo tópico, as gerações e peregrinações de Isaac. Terceiro, o filho da promessa é revelado. E por fim, a nossa conclusão. Chegamos à introdução e vamos passar a leitura. Na lição de hoje, continuaremos o estudo das primeiras gerações da linhagem de Sem, escolhida por Deus para receber o seu concerto, pois este é o tema central da segunda parte do livro de Gênesis. Tendo destacado importantes aspectos da chamada de Abraão e das promessas de Deus envolvendo sua descendência, veremos como esse legado espiritual foi transmitido pelo patriarca a seu filho Isaque, e como o próprio Deus confirmou seu concerto com o menino e assinalou sua jornada de um modo um tanto semelhante à de seu pai. Entramos no nosso primeiro tópico, então, o testemunho da fé de Isaque. Nós temos um texto para a leitura que eu quero deixar aí para vocês, de Gênesis capítulo 21, verso 1 até o versículo 12. Aí cada um de vocês, professores, estarão fazendo essa leitura dentro da classe de aula. Nesse primeiro tópico, a respeito do testemunho da fé de Isaque, nós lemos o seguinte: embora seja mais breve em relatar os acontecimentos envolvendo Isaque, as Escrituras determinam que a fé deste filho de Abraão manifestou-se muito cedo em sua vida. Afinal, Isaque nasceu em um lar edificado sobre a fé e o milagre, e Abraão, no cuidado de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardassem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, certamente instruía seus filhos no testemunho acerca do Deus Todo-Poderoso que o havia chamado e das grandiosas promessas que lhe havia feito, conforme nós lemos aqui em Gênesis capítulo 18 e o verso de número 19. Destaque para esse primeiro ponto aqui, para nós, a primeira parte do nosso primeiro parágrafo é a história marcante desse patriarca chamado Abraão, que agora começa a construir, a edificar um lar, e esse lar ele está sendo edificado sobre dois pontos muito importantes. O primeiro ponto deles é a respeito da fé, e o segundo, evidentemente, é a respeito do milagre. O próprio patriarca teve grandes experiências com Deus no tocante a isso aqui, principalmente Isaque, que nasce de um grande milagre, algo extraordinário da parte de Deus que o Senhor realizou.
Então essa família, ela já tem uma marca indelével na sua caminhada e na sua jornada, que é contar com a manifestação do grande poder de Deus. E conforme aqui nós lemos, Abraão evidentemente está instruindo, não só Isaac, mas também todos os seus filhos que tem. Ele vai instruir aí num caminho de justiça e juízo, para que os seus filhos possam crescer tementes a Deus, sempre sabendo que existe um Deus todo-poderoso, que é o Criador dos céus e da terra, e um Deus que chamou Abraão, que chamou seu pai, tendo como referência aqui Isaac, chamou seu pai e fez grandiosas promessas que agora elas serão compartilhadas com o próprio Isaac. Continuando a nossa leitura, consideremos que por esta causa, até mesmo Ismael, apesar de não ter sido gerado sob o vínculo de uma promessa, como foi Isaac, ainda depois de afastado do convívio com seu pai Abraão, levou consigo o testemunho da bênção e da misericórdia de Deus, demonstradas para com ele e sua mãe, Agar, para transmiti-lo à sua descendência, que também se tornaria uma grande nação. Não poderia ter sido diferente com Isaac, o qual, crescendo junto de seu piedoso pai, aprendeu a imitá-lo no amor, na obediência a Deus, sabendo que um dia assumiria o seu lugar na liderança daquela família que peregrinava em terra estranha, na esperança de um dia receber a herança prometida por Deus. Nessa última parte aqui do nosso parágrafo, nós vemos a respeito de Ismael, o irmão de Isaac, aqui por parte de pai, evidentemente, não é? Mas que recebeu também da parte de Abraão as bênçãos, também da parte de Deus, que é algo que me chama muito a atenção quando nós estudamos a respeito de homens do passado que, embora não tenham feito parte de uma linhagem espiritual, que é o que nós estamos perseguindo desde a nossa primeira lição aqui de Gênesis, sempre nas duas gerações, Deus sempre quis manter dessa forma, né? Duas gerações, uma que era espiritual, gerado segundo o propósito, e agora nós já começamos a falar de eleição, segundo a eleição de Deus, e uma outra que é simplesmente uma linhagem carnal, a natural, a comum, a normal, a ordinária, né, na caminhada aqui na face dessa terra. Mas mesmo assim, estes que, embora não tendo recebido uma promessa espiritual, no entanto, contam também com as bênçãos de Deus sobre a vida deles, que é o caso de Ismael. Ismael não faz parte da linhagem de Isaac, que no tocante à promessa que Deus havia feito a Abraão. No entanto, nós vemos que Deus o fez prosperar. O Senhor Deus também o constituiu como uma grande nação. De Ismael sairão também príncipes, ou seja, as bênçãos materiais, as bênçãos terrenas, as bênçãos que diz respeito a essa vida aqui da terra, e também um legado de Abraão, estava sobre Ismael. Agora, vale destacar que sobre a vida de Isaac existe tudo isso também, as bênçãos materiais sobre a vida dele, uma vez que, lógico, filho do patriarca Abrão, mas repousa sobre ele algo a mais. E o que é esse algo a mais? É a promessa de Deus feita a Abrão, que agora recai sobre esse moço chamado Isaac. O filho da promessa é sobre este aqui, Abraão e Sara. Lembrando que ambos geram esse filho já na sua
velhice, né? Essas suas velhices aqui, e, portanto, é um milagre de Deus. E agora eles na caminhada, aí na sua liderança em terra estranha, sempre visualizando, sempre enxergando uma terra prometida. E desse modo, sempre também mostrando para nós, principalmente hoje que estudamos essa lição, nós vamos enxergando que nós também somos peregrinos, e como eles naquela época, eles buscavam uma terra da promessa, assim também nós estamos aqui nesse mesmo propósito, caminhando como em terra estranha e visualizando a promessa de Deus para as nossas vidas. No nosso segundo parágrafo desse primeiro tópico, o testemunho da fé de Isaque, o episódio mais notável da infância ou juventude de Isaque, sem dúvida, é registrado aqui no capítulo de número 22, no qual também o testemunho da fé de Abraão foi selado e o patriarca recebeu uma última confirmação da promessa divina. Ali Isaque foi testemunha da fidelidade de Deus à sua palavra, ao livrar o menino, o filho da promessa, da imolação, ao mesmo tempo em que providenciou uma substituição para o holocausto. Notemos que nessa passagem encontramos também indicações da piedade exemplar do jovem Isaque, como sua familiaridade com o culto divino. Na frase, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Sua confiança também na provisão divina e, por fim, a sua submissão silenciosa à atitude do pai, inesperada por ele, de amarrá-lo para ser, então, imolado. Nós enxergamos aqui, nessa passagem bíblica do capítulo de número 22, evidentemente, uma figura, e que nós não podemos deixar de destacar de forma alguma. Primeiro, a questão de Abrão, ou Abraão. Abraão agora, ele tipifica a própria pessoa de Deus. E Isaque, ele tipifica a pessoa de Cristo. Então nós temos as duas figuras aqui importantes. Como que nós enxergamos isto? Ora, porquanto o próprio Abraão entregar o seu filho para ser sacrificado, né? Então nós temos esta figura importante aqui. Assim como Deus entregou o seu filho para ser sacrificado. No caso de Isaque, a figura, como nós estamos falando, não chegou a ser imolado ou a ser sacrificado. Mas nós lemos aqui que a infância ou a juventude de Isaque, nós estamos estudando, é a história de Isaque, e nesse primeiro parágrafo, ou nesse primeiro tópico, o testemunho da fé dele, desde a infância ou juventude, ele já começa a ter essa fé desenvolvida pelo testemunho do próprio pai. E o próprio pai também tem a sua fé aí testificada, também confirmada por causa da atitude que ele toma em obediência ao Senhor Deus. Nós temos aqui para conferir Hebreus capítulo 11 e o verso 17 e 19. Eu vou fazer a leitura com vocês, porque são versículos que nós precisamos destacar. Na sala de aula, vamos ler o verso de número 17, 18 e 19. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamado a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos
o ressuscitar. Aqui está, então, o escrito aos Hebreus a respeito desta fé, esta fé de Abraão. Vejam que esse Abraão, no caso, andava realmente firmado na palavra de Deus, de tudo aquilo que Deus falara aquele homem, era o que realmente ele vivenciava na íntegra. Deus havia dito para ele que o filho da promessa seria gerado por meio de Sara. Não obstante todas as dificuldades de idade, de esterilidade, não importa. Abraão creu na palavra do Senhor. E passados-se os anos, o menino nasceu. E agora, já crescido, Deus pede algo extraordinário para Abraão. E Abraão não negou quando o Senhor Deus pediu para que ele levasse seu filho para o monte e ali sacrificasse o seu filho. Abraão não negou. Então nós percebemos aqui que este homem, ele não tinha naquele momento uma ideia de como Deus ele poderia fazer para ele voltar com o seu filho Isaque para trás. Mas uma coisa é certa, chegou a dizer para os seus moços: vocês fiquem aqui, que eu e o menino nós vamos lá sacrificar e logo tornaremos para vocês. Ou seja, ele tinha uma convicção no coração de que aquele menino, ele teria que crescer, ele teria que dar continuidade à obra da qual Deus havia falado com o próprio Abraão, ou Abraão, né? Então agora ele está tendo a sua fé testada e agora ele vai confirmar isso, porque Deus pede e ele vai então obedecer. O patriarca recebe aqui a confirmação da promessa divina nesse ato de fé, nessa confirmação de fé, conforme nós lemos também em Hebreus capítulo de número 6. Voltemos aqui para o texto de Hebreus capítulo 6, verso de número 13. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando-te abençoarei, multiplicando-te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles. O juramento para a confirmação é para eles o fim de toda contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs também com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós tenhamos firme consolação. Nós, o que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual Deus, como âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então eu fiz a leitura até esse ponto aqui para ficar bem claro para nós como que Abraão tinha esta confiança inabalável na promessa de Deus, uma fé realmente experimentada, já tinha sido, e agora mais uma vez. Então agora nós viramos para a lição que deixou para Isaque, um testemunho da fidelidade de Deus à sua palavra, tá bom? Filho da promessa aqui, e da imolação, ao mesmo tempo que providenciou também uma substituição para o holocausto. Quando Deus substitui, imagine se Abraão ali aprendeu mais, quanto ainda Isaque
naquele momento. E assim, nesse ato aqui, nós destacamos algumas indicações da piedade exemplar deste jovem Isaac, que desde uma idade bem tenra já tem uma experiência tão profunda com Deus que o pai ensina, com Deus que o pai prega, um Deus com o qual o pai conversa, que o pai busca a sua presença. Então fica um testemunho muito forte, e assim nós aprendemos que Isaac, ele tinha uma familiaridade com o culto divino. Então não é ali naquele momento que ele vai aprender algo de Deus, não, naquele momento ele vai aprofundar conhecimento, mas ele já tinha uma familiaridade então com o culto divino. Por quê? Gênesis capítulo de número 22, o verso de número 7, ele identifica, dizendo para o pai: eis aqui o fogo e eis aqui a lenha, mas aonde que está o cordeiro para o holocausto? Então ele percebe, ele sabe, ele tem ciência. Então o que ele vai fazer, ele já conhece muito bem os elementos do culto divino, do culto a Deus. E o principal deles está faltando. E pergunta para o pai: cadê o cordeiro para o holocausto? No que Abraão vai responder para ele: Deus para si proverá o cordeiro para o holocausto. Então nós temos aqui essa indicação dessa piedade exemplar de Isaac na familiaridade com o culto divino. Nós temos também a sua confiança na provisão divina, porque da experiência de como Abraão, ele acaba falando para o seu filho, e ali realmente Deus vai impedir de que ele fosse imolado, de que ele fosse sacrificado. E o cordeiro, conforme o seu pai havia falado, Deus para si vai providenciar, proverá um cordeiro. Então ele viu o cordeiro depois ali, e realmente aquilo que o pai falara era verdade. E por fim, a sua submissão silenciosa à atitude do pai. Não questionou, ele simplesmente acompanha o pai e está confiante naquilo que o pai havia falado, e também essa obediência a ele. Assim, nós enxergamos também uma figura perfeita de Cristo Jesus nesse comportamento, nessas atitudes aqui de Isaac, tanto da familiaridade com o culto divino, quanto também de confiança em relação a Cristo, confiança em Deus, e também a sua submissão, posto que Jesus, ele foi submisso à vontade do Pai até morte, e morte de cruz. No nosso terceiro parágrafo, ainda aqui no primeiro tópico, o testemunho da fé de Isaac, a próxima etapa preparatória para Isaac se adequar ao propósito divino e se tornar herdeiro das promessas feitas a Abraão, era o arranjo aí do seu casamento. Notamos, em primeiro lugar, o cuidado do patriarca em não contrariar a palavra de Deus, segundo a qual os cananeus que habitavam na terra das suas peregrinações estavam amaldiçoados e destinados a ser subjugados pelos semitas. Acrescente-se o fato de que das palavras de Deus já havia comunicado, que Deus já havia comunicado a seu servo, uma delas dizia respeito à eventual destruição daqueles cananeus. Esta, sem dúvida, é uma das razões pelas quais Abraão enviou seu mordomo até Harã, no norte da Mesopotâmia, sob juramento de encontrar para seu filho uma mulher dentre os seus parentes que ali habitavam. No que a providência divina manifestou-se
maravilhosamente no encontro daquele piedoso servo com Rebeca, filha de Naor, irmão de Abraão, e no modo como convenceu seus parentes a entregarem-na como esposa para o filho de seu senhor. Gosto de fazer a observação de que aquele que faz parte de um propósito de Deus, de um plano de Deus, ele se desenvolve na sua jornada, na sua caminhada, tudo de acordo perfeitamente com a vontade do Criador, com a vontade daquele que o chamou. No caso de Isaac, nós temos uma preparação desde criança. Fazer uma comparação com os dias atuais, seria como os nossos irmãos que são de berço evangélico, já nascem no contexto da igreja e já vão tendo as suas experiências com o Senhor. Agora, nós temos outros que não nasceram em berço evangélico, foram chamados de uma forma tardia, porém, em todo o tempo, tanto antes de conhecer o chamado, como também depois, tudo Deus estava treinando, preparando ali para a realização do seu projeto. O projeto de quem? O projeto de Deus. Isaac não é diferente. Então, no tópico, parágrafo anterior, nós vimos as características, algumas indicações aí da sua piedade, e agora nós temos no tocante a casamento, a formação da sua família. Ele é um herdeiro da promessa de Deus, está aí acompanhando as promessas do Senhor, de modo que não poderia haver mistura desta família com famílias ímpias. Teria que ser mantido a pureza, a integridade, a santidade diante do Deus Criador dos céus e da terra. Não poderia jamais contrair um casamento que seria com uma mulher ali daquela terra, por essas razões aqui que nós lemos. Aquela terra, aquele povo, estava debaixo de maldição de Deus, e eles seriam depois subjugados a juízo pelos próprios semitas. Então, como poderia um filho de Abraão, que era detentor da sua promessa, herdeiro de Abraão, agora se misturar e futuramente ainda passar por esse juízo juntamente aí com a sua esposa? É incabível. Então, teria que ser buscado uma mulher para Isaac da família de Abraão. E é exatamente isso aqui que Abraão vai resolver e envia para Arã, o mordomo, para de lá trazer uma esposa para Isaac. Muito bom isso aqui, porque nisso nós vemos toda a providência de Deus. Como Paulo escreveu, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. Ora, se existe uma determinação de Deus para que algo ocorra na minha vida, na tua vida, há uma determinação de Deus, então você pode ter certeza, as coisas hão de acontecer de acordo com esse propósito, desde que nós estejamos sempre submissos a esta vontade, a esse desejo de Deus. Nunca andar conforme o nosso desejo, os nossos propósitos, os nossos sonhos e desconsiderar a vontade de Deus. Tudo que nós decidirmos na face dessa terra, a primeira coisa que nós precisamos fazer, pensar a respeito do nosso chamado, pensar a respeito do propósito de vida que Deus tem para cada um de nós. Assim, nós deixamos um alerta para aquele que é solteiro, pensar a respeito disso. Vai buscar casamento? Então, preste atenção. Vai orar? Mas ore e vigie e olhe bem a respeito do teu chamado, a respeito da tua vocação, e veja
se de repente uma proposta que aparece e até surja e seja diante dos olhos até bom para você, mas será que isso corresponde, será bom para o ministério que Deus tem para a tua vida? Para o propósito que Deus tem para a tua vida? Então Abraão, ele chegou à conclusão: uma mulher dessa terra não vai fazer bem para o propósito, para o ministério que o meu filho tem diante de Deus. Então eu vou até Harã e vejo também Isaac mais uma vez na obediência. Não foi ele que fez a escolha, mas sim ele se deixou, ele aceitou a proposta do pai. E assim está constituída a bênção sobre a vida de Isaac e vai se estabelecendo cada vez mais, porque esta obediência e essa submissão de Isaac à vontade do seu pai, então está fazendo com que as bênçãos de Deus sejam cada vez mais derramadas, atraídas sobre a sua vida. Isso aqui traz para nós um despertamento muito grande. No nosso último ponto aqui, na segunda parte desse terceiro parágrafo, ainda no nosso primeiro tópico, a respeito do testemunho da fé de Isaac, esse episódio se encerra destacando mais uma vez a piedade do jovem Isaac, que em Gênesis capítulo 24, verso 63, ele estava em oração, enquanto o mordomo, o seu servo, estava à procura da esposa. O que ele estava fazendo? Estava orando. Mas será que estava orando só por essa razão ou por conta dessa situação? Com certeza não. Era um jovem que vivia uma vida de oração, que tinha como hábito sair para o campo e buscar a presença de Deus. E quem age dessa forma, quem anda na presença de Deus nessa condição, não tem como algo na vida dar errado. Vai dar tudo certo, vai tudo acontecer conforme a vontade de Deus, porque leva uma vida, primeiro, em obediência ao Pai, que é um mandamento do Senhor. Então está sempre obediente ao pai, obediente à mãe. E aí, conforme o mandamento, vão ter os seus dias prolongados. E quem obedece papai e mamãe, lógico, também vai contar com muita prosperidade, com as portas abertas, que é o termo que nós usamos, vai dar tudo certo. Por quê? Primeiro, obedece pai e mãe aqui na terra, e logo, vivendo uma vida de oração, também está sempre submisso à vontade do Pai Celestial. Então, é bênção sobre a vida de Isaac. Notemos também que Rebeca, de algum modo, se impressionou com a aparência e, ao descer do camelo, demonstrou reverência por aquele homem de Deus, mesmo sem saber que se tratava aí do seu marido. Do que, ao ser informada, cobriu-se então com véu, como era o costume da jovem ao ser apresentada pela primeira vez àquele que seria então o seu esposo. Vejam que, conforme eu citei o texto do apóstolo Paulo, que todas as coisas estão contribuindo para o bem. Os pais da moça que aceitaram deixar a moça sair, ir embora, e já com o casamento acertado. E a moça, quando chega, ao avistar o seu prometido, também estava contente, estava feliz, estava alegre. Encerramos assim: todas as coisas contribuindo para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Este é o testemunho da fé de Isaac. Seguindo o nosso esboço, nós temos o segundo tópico com as gerações e peregrinações de Isaac. Primeiro parágrafo, a expressão "estas são as gerações", como em outras passagens anteriores, aqui também assinala o fim de uma etapa.
quando o patriarca Abraão, depois de ver o Senhor cumprir a promessa de que multiplicaria a sua semente, em último ato, antes de ser recolhido em paz junto ao seu povo, despede seus filhos e mantém apenas Isaque consigo, em sinal de que este havia sido escolhido para herdar a bênção, as promessas e o conserto de Deus, conforme nós lemos no capítulo 25 e o verso aqui. Eu quero até mostrar não só o verso 11, mas deixar marcado aí para vocês o verso, a partir do verso 1, capítulo 25, verso 1, você lê aí que Abraão tomou outra mulher, seu nome era Quetura, e tem o nome dos filhos. E aqui no verso de número 5, porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. E o verso 6, mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes, e vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque, ao oriente, para a terra oriental. Então, versos 5 e 6, anote aí, para que você possa ler, que todos os filhos de Abraão receberam bênçãos, receberam presentes da parte de Abraão. No entanto, Isaque aqui, Abraão vai dar tudo aquilo que ele tinha. É a parte espiritual, é o herdeiro verdadeiro das promessas aqui, conforme aí está escrito. E assim como no caso de seu pai, Isaque também teve sua fé, paciência provada quanto à concepção de seus filhos. Sua mulher Rebeca também era estéril, como fora sua mãe Sara. Mas tendo em seu pai um exemplo de perseverança, recompensada para imitar, Isaque também não duvidou das promessas divinas e orou insistentemente ao Senhor até que foi ouvido e a sua mulher concebeu gêmeos, conforme está em 25, 21 de Gênesis. Como que é bom ter um testemunho dentro de casa com relação ao pai, à mãe, ter experiências com Deus. Aqui eu já aproveito a oportunidade para falar com aqueles que já têm família, papai e mamãe. Papai e mamãe, dê exemplos claros da tua intimidade com o Senhor para que possa servir de exemplo para os filhos. Porque os filhos, quando crescerem, ao se depararem com aquelas mesmas dificuldades que os pais tiveram, mas viram nos pais a superação, a bênção de Deus, logo a sua fé está também preparada para enfrentar essa adversidade e também continuar aí esperançoso de que assim como Deus fez com o papai, Deus fará também comigo. Olha que exemplo. E é isso que Isaque vê. Isaque agora tem a sua esposa estéril. Ora, mas ele sabe, ele é fruto também de uma mulher estéril, mas não só estéril, que já era avançada em idade. Então o problema que Isaque enfrenta não é nada parecido, né, com a dificuldade que o pai e mamãe enfrentou. Se eles venceram, Deus deu vitória a eles, e ele é o resultado dessa vitória. Imagine, não fará Deus também comigo? Pensamento assim de Isaque. Então Isaque orou, buscou o Senhor e também alcançou vitória. Esse fato, por sua vez, não significava que ambos seriam herdeiros da promessa. Que fato de que ali no ventre agora de Rebeca existia gêmeos. Então não quer dizer que ambos vão ser. Pelo contrário, do mesmo modo como ocorreu com Isaque e Ismael, para que a soberania divina prevalecesse sobre a presunção e confiança da carne, e para confundir as aparências humanas, o Senhor Deus não apenas havia escolhido apenas um deles,
no caso Jacó, para ser o depositário do concerto, mas também o havia escolhido, apesar de ele não ser o primogênito, ou seja, aquele que nascera primeiro. Isto é, aquele que havia saído primeiro do ventre de sua mãe, conforme está em Romanos capítulo 9, o versos 10 até o 13. Vou fazer um destaque, daqui a pouco eu leio o texto com vocês. Relembrando, desde o início, Deus está mostrando duas linhagens, duas gerações. Uma que é natural, nasce da vontade do homem, e uma outra que também nasceu da vontade do homem, porém tem algo a mais sobre a vida deles, que é o que? A graça do Senhor Deus. Como expressões no caso de Noé, e achou graça Noé diante dos olhos de Deus. Pois é. Então, além da geração normal, agora conta com aí uma regeneração da parte de Deus, ou um novo nascimento para um propósito específico. E aqui nós temos, quando do nascimento de Isaque, Abraão, por um ajuste, né, que fez com a própria Sara, nasce Ismael. Mas Ismael era um menino que nascera do propósito de Deus? Não, nasceu segundo a vontade da carne, um ajuste no mundo físico. E Isaque nasceu segundo a vontade somente do homem? Não, este nasce da vontade de Deus, tanto que Deus contraria todas as possibilidades humanas do nascimento do menino. E agora segue também a lição. Chegamos com agora Esaú e Jacó. Deus vai fazer de novo. Quem é que Deus escolhe? Deus não escolhe aquele que diante dos homens nasceu primeiro. Embora gêmeos, um teria que nascer primeiro, né? Os dois não nasceriam ao mesmo tempo. Então, o que nasce primeiro é Esaú, mas Deus não escolhe Esaú. Deus escolhe o segundo. Primogênito diante dos olhos dos homens, Esaú. Mas primogênito diante dos olhos de Deus é Jacó. Romanos, capítulo 9, então, verso de número 10, 11, 12 e 13. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, e nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Como está escrito: amei a Jacó e aborreci Esaú. Quem é que pode questionar isso? Tem muita gente que gosta de falar: mas a eleição, mas está escrito. E é assim que Deus fez. Não tem que se questionar. Não tem que ficar discutindo. Aliás, até fuja dessa discussão. Porque se quer ter discussão, debate, não vai trazer edificação para ninguém. Agora, se alguém quer aprender realmente qual que é o propósito de Deus, é só ler com cuidado o texto sagrado. Então nós temos aí Romanos capítulo 9, o verso 10 até o verso de número 13, nós lemos que nenhum desses aí que foram escolhidos por Deus, eleitos por Deus, eles tiveram qualquer participação nessa eleição, até porque nem sequer haviam ainda nascidos para poder escolher. Não, isso é uma escolha divina. Escolha divina. No demais, antes de passar a revelação desse mistério e da escolha de Jacó, para a surpresa de Isaque, as Escrituras narram de forma bastante sucinta como o patriarca peregrinou pela terra de Canaã, praticamente seguindo aí a mesma trajetória de seu pai,
exceto que quando a fome atingiu novamente a região, por orientação expressa de Deus, Isaque não desceu ao Egito. Foi proibido por Deus. Outros detalhes a se considerar são a sua postura. Primeiro, humilde e despretensiosa diante de seus vizinhos. E a angústia que lhe trazia o casamento de seu filho Esaú, o preferido e presumido herdeiro até então, com duas mulheres filhas dos heteus, que assim como os cananeus estavam destinados a ser banidos daquela terra. Deixei no material marcado aí para você, para lhe chamar bastante atenção. Abraão, quando olha para Isaque e nota que ele era um moço, que não havia se misturado com as moças da terra, ela chama a atenção dessa sua piedade. Isaque, por sua vez, agora olha para o seu filho chamado Esaú, e o que ele tem? Esaú já arruma duas mulheres, e as duas mulheres filhas dos heteus. Já não teve essa preocupação. Era ensinado? Era orientado? Sim, Isaque não foi orientado pelo pai a ter uma esposa que não fosse daquela terra? Então, ensinou também o seu filho. Tem o exemplo, o filho teve o exemplo do pai, mas segue, vejam se Isaque seguiu todo o exemplo de Abraão, foi abençoado. Agora vejamos se Esaú está seguindo o exemplo do seu pai Isaque. De forma alguma. E está trazendo alegria para o coração do pai, como Isaque trouxe alegria para Abraão? De forma alguma. O texto diz que estavam entristecidos, estavam aí angustiados, tanto o papai quanto a mamãe, pela atitude do filho chamado Esaú, que não segue o conselho, não segue orientação, não segue exemplo. Em contrapartida, Jacó não. Jacó continua solteirão. Não quer saber de se misturar com essas mulheres cananeias. Já tem uma postura diferente do seu irmão Esaú. Estas coisas, meus irmãos, são coisas que já mostram, já apontam que realmente existe algo de diferente na vida daquele que tem promessa de Deus, que realmente é marcado pelo Espírito Santo do Senhor. Vamos para o nosso terceiro tópico. O filho da promessa é então revelado. A eleição de Jacó como filho escolhido por Deus para herdar a promessa, aparentemente permaneceu velada a Isaque, o qual, considerando o fato de Esaú ser o primogênito natural e depois os talentos que esse veio a desenvolver como caçador, esperava chegar o momento de Esaú tomar o seu lugar na liderança da família. Ocorre, porém, que a eleição de Jacó havia sido revelada a Rebeca antes mesmo do nascimento de seus filhos, e por isso, de qualquer modo, coube a ela agir para a palavra de Deus, para que a palavra de Deus se cumprisse em relação a Jacó. Não entraremos na discussão do mérito dos meios que a mãe e filho empregaram para obter a bênção, já que a Escritura apenas narra o acontecido e confirma que assim se cumpriu a promessa divina com o reconhecimento do próprio Isaque. Abençoei-o, também será bendito. Veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Olha, nesse ponto que nós aqui chegamos, é lógico que nós estamos agora falando um pouquinho mais de Jacó, mas na lição que vem, nós vamos estudar somente Jacó. Então aqui eu só quero deixar alguns pontos destacados. De que, primeiro, quando Rebeca ora, porque algo diferente estava acontecendo no seu ventre,
E ela vai orar a Deus, vai buscar a presença de Deus, e o Senhor responde a ela que no seu ventre havia ali duas nações. Eram dois moços ali, duas crianças, que deles sairia do ventre dela duas nações. Só que tem uma coisa: o maior servirá o menor. E esta palavra fora dada para Rebeca, não é para Isaac. E Rebeca guarda isso no seu coração, de modo que vão crescendo os meninos. Esaú é um perito na caça, é um caçador valente, forte, robusto, e era do agrado do pai. Esta arte agradava o pai. E para o pai, ele era o primogênito, era o herdeiro. Em contrapartida, Jacó, jamais pacato, e estava sempre junto da mãe, ouvindo, as instruções da mãe, e até que chega um momento em que chega Esaú do campo, esfomeado, e vai querer então comer de um guisado que o seu irmão ali havia preparado, e naquele momento ele vai desprezar a sua primogenitura. É uma característica, como eu disse, normal das pessoas na face da terra. Então, se a pessoa ela tem uma vida que é somente natural, ela vai se inclinar, nós chamamos isso de carnais, e aquele que é da carne se inclina para as coisas da carne. O interesse dele é carnal. Agora, aquele que é do Espírito, ele se inclina para as coisas do Espírito. E é exatamente que nós vamos estudar. Já começamos aqui falando de Esaú e Jacó, e na próxima lição nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais aí em Jacó, e nós vamos aprender isso aí. Então deixa eu ler essa outra parte aqui do nosso parágrafo. Por sua vez, ao revelar Esaú que havia vendido a primogenitura ao irmão, e depois a menção feita por Rebeca de que Jacó ainda era solteiro, ou seja, havia escolhido não tomar mulher entre as filhas dos cananeus, leva Isaac a entender a obra que Deus havia feito em sua família, manifestando o caráter profano e a rejeição de Esaú, e a piedade de Jacó, e o cuidado do Senhor em preservá-lo puro para herdar a promessa. Assim, o patriarca conclui que Jacó deveria tomar para si uma esposa dentre os seus parentes, mas, diante das circunstâncias ameaçadoras de Esaú, furioso e desejoso de vingança contra o irmão, ao invés de mandar buscar uma mulher para ele, Isaac envia o próprio filho até Harã. E isso tudo aqui que nós lemos, em que Isaac faz uma leitura, e que leitura que faz? Que havia se manifestado o caráter profano e a rejeição de Esaú. Então, um homem totalmente voltado para as coisas da carne. Quando olha para o seu irmão, queria encher a barriguinha dele, dizendo, estou a ponto de morrer. Enquanto que Jacó queria a primogenitura, ele expressa, para que me servirá a primogenitura agora? Eu estou a ponto de morrer. Então, característica daquele que só pensa nas coisas da terra, só na carne, só no presente momento, não está disposto a batalhar por algo que está guardado para nós lá na frente. Agora vejam Jacó. Jacó já tinha piedade, era um homem piedoso e estava desejoso de tomar posse daquela primogenitura, embora na presença de Deus e por Deus já lhe pertencia, porque o Senhor já havia feito isso desde o ventre. Aqui só está havendo um ajuste entre eles dois, e que vai ficar ali como que um contrato firmado. E depois Esaú vai se lembrar de que ele realmente vendera. Esperteza de Jacó
oportunismo, que seja, mas o importante tinha desejo das coisas de Deus, tinha desejo de ter o espiritual com ele. Era isso que ele tinha de maior prazer, enquanto que Esaú já não tinha o mesmo desejo. Hebreus, capítulo de número 12, versículos 16 e 17, ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Não deu mais tempo, acabou. Agora vejam, a gente partir para o encerramento, dizendo o seguinte: a atitude de Jacó, ele, por aquele seu comportamento, é a partir dali que ele toma posse das bênçãos espirituais? Não. As bênçãos espirituais já faziam parte da vida dele desde o ventre. Ele só está manifestando aquilo que é de Deus na vida dele. Enquanto a partir de Esaú, a mesma coisa. O que está se manifestando na vida de Esaú, ali, ele escolheu, a partir daquele momento, não ter com eles as coisas espirituais? Não, aquilo também já é desde o ventre, ele já tem aquela tendência, ele é profano, ele é fornicador. Mas por que é profano e fornicador? Porque ele é só um homem natural, ele é carnal, ele não tem a parte espiritual com ele, ele não tem a graça de Deus. E o que diferencia um homem na terra dos demais? Ora, espiritualmente é a graça de Deus. Então, se a graça de Deus repousa sobre a vida do homem, as suas escolhas serão escolhas diferenciadas. Não são as mesmas escolhas de um homem natural, de um homem carnal. O homem carnal, vou repetir, busca as coisas naturais, carnais, pensamentos da carne. Isso é o homem natural. Agora, aquele que tem o Espírito de Deus, que tem a graça de Deus, ele tem nojo do pecado. O carnal tem prazer no pecado. É profano, é fornicador. Agora, aquele que é do Espírito, ele tem prazer nas coisas de cima, nas coisas do alto. Ele tem prazer nas coisas de Deus. E o que o leva a ter esse prazer é a presença de Deus na sua vida, essa eleição maravilhosa de Deus. Então louvemos ao Senhor, porque nós fazemos parte de um grupo que Deus levantou, resgatou das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz. Nós fomos eleitos por Ele, portanto, venhamos a glorificar cada vez mais o nome do Senhor e desejar ainda mais a presença de Deus. Assim chegamos à nossa conclusão. Eu leio: como herdeiro daquele que foi um amigo de Deus, Isaac seguiu as mesmas pisadas de seu pai Abraão, alcançando o mesmo testemunho de aprovação. Na sua experiência particular com o Senhor, ele aprendeu a não ter a própria vida por preciosa, nem a se apegar às aparências ou ao que é terreno, pois os caminhos de Deus são mais elevados que os nossos e muitas vezes não o entendemos. E a única coisa que podemos ter por certo é que Ele cuida daqueles que nele confiam. Assim, chegamos ao final da nossa lição de número 12, a história de Isaac. Nós temos o esboço aí novamente para vocês, passamos pela introdução. O primeiro tópico, o testemunho da fé de Isaac. O segundo, as gerações e peregrinações de Isaac. Por fim, o filho da promessa é revelado. E aí chegamos à nossa conclusão. Nosso texto áureo
de Gênesis, capítulo 17, verso 19, e disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. Assim, chegamos ao final da nossa aula de número 12, da nossa escola bíblica dominical, Gênesis, as origens. Que Deus continue abençoando cada um de vocês, e eu os espero para a nossa próxima e última aula desse trimestre de 2025. Deus abençoe a todos.